né, aquilo que tem muito a ver assim, com o ponto de delimitação sobre o início dos direitos humanos está ligado à questão das grandes revoluções, né, das revoluções que ocorreram no mundo. Revolução Francesa, Revolução Americana, né, e outras tantas revoluções do século XVIII que aconteceram no mundo. E uma coisa fundamental, assim, que os acadêmicos colocam muito quando querem falar dos direitos humanos, neste momento do acontecimento das revoluções no mundo moderno, como a Revolução Francesa, nesse momento, uma das coisas que aconteceu, assim, que eu acho que é muito importante, é o gancho do qual eu gostaria de partir da reflexão com vocês. Nesse momento, há como que uma morte, como um declínio de uma das concepções, assim, que transitou muito, de modo muito importante sobre a humanidade, tentando discutir o direito, que é o chamado direito natural. Eu acho que a questão é que as revoluções, não é, vieram a trazer uma concepção sobre o direito, sobre o mundo jurídico, né, muito a partir da positivação da lei, da lei positiva, quase que matando outras concepções, outras fontes de se ver, né, de se ver a ideia de ordem, a ideia de justiça, como era aquela que acontecia no âmbito do direito natural. Então, uma das primeiras coisas muito importantes que eu acho nessa reflexão que eu queria modestamente trazer para vocês hoje é que nós, no mundo moderno, há um declínio do direito natural como concepção de direito e justiça, há uma assunção do direito positivo, da lei dos estados, das leis colocadas pelos homens, né? E isto traz consequências que, no meu entendimento, são positivas e negativas. Ou seja, mas é um ponto que tem que de partida que se tem que ter. Porque, na verdade, não é, eu posso dizer para vocês que nós não podemos confundir, e essa é a minha ideia, que eu estou trabalhando, pesquisando, nós não podemos confundir direitos humanos simplesmente com as leis, vamos dizer assim, favoráveis ou possivelmente de interesse de determinados grupos, colocadas por grupos que estão de plantão num dado momento, né, e detêm o poder. Eu acho que não se confunde simplesmente direito humano com direito positivo. Tem que se pensar a ideia de direitos humanos realmente como um patamar, uma força a partir da qual nós possamos realmente colocar em xeque e discutir as condições adequadas ou inadequadas da legislação positiva, né? Colocada, como eu digo para vocês, desde as revoluções, começando muito celeremente, né, com a Revolução Francesa, colocando lá claramente, né, por exemplo, o direito de liberdade, né, colocado pela Revolução Francesa, o direito de igualdade, já trazido pela Revolução Francesa, e o direito de solidariedade. São muito importantes estas configurações positivadas da lei para a realização dos direitos do homem, mas é importante que nós pensemos verdadeiramente a discussão sobre os direitos humanos como um estágio, talvez, que nos permita colocar em questão exatamente o debate, né, sobre, por exemplo, o que é a lei positiva quer dizer sobre liberdade. O que é essa liberdade? Porque muitas vezes a liberdade, né, está dada de uma maneira formal para todos, no âmbito de uma sociedade desigual, né, numa sociedade onde, por exemplo, todo mundo tem direito de se hospedar, é livre para se hospedar no Hotel Ritz, né, como diz o ditado, né, uma velha colocação, um clássico já, né, todo mundo é livre para se hospedar no melhor hotel de Paris, mas sendo que a maioria das pessoas moram embaixo da ponte, né? Então eu acho que essa dimensão de questionamento, sabe, sobre as leis positivas é algo que não se deve perder
não é, como uma das pontes da discussão sobre os direitos humanos, e que, de certa forma, eu vejo como ela tendo sido paulatinamente perdida. Isso me dá essa impressão, com aquilo que os juristas chamam de ascensão das visões positivistas de direito, da ascensão do positivismo jurídico e do endeusamento da lei, né? Como se bastasse ter a lei para que nós termos a realização da justiça, né? E isto não é assim que acontece. Então, um ponto essencial que eu acho que hoje deve reger assim, uma discussão inicial sobre os direitos humanos é que, eu diria assim, por vários motivos, vamos dizer assim, né, as visões transcendentes sobre o ser humano, é isso que eu quero colocar para vocês. Nós temos, na verdade, uma dimensão, todos nós temos uma dimensão de natureza, que nos é própria, que nos é dada até anteriormente à constituição da nossa vida social. Ou alguém tem coragem de negar esta dimensão? Não. Nós temos efetivamente uma dimensão de natureza que é transcendente à própria obra do ser humano. Agora, evidentemente que no âmbito do mundo moderno e a partir de então da própria edificação da ordem jurídico-positiva, há toda uma dimensão social, cultural, que também é acrescentada a essa dimensão de natureza. E aí sim o homem começa, a partir do mundo moderno, a atribuir muita importância à sua própria condição de construir a sua autonomia, de construir as suas realizações. E o que eu vejo como um ponto inicial, e que até hoje, de certa forma, é passível alimenta, vamos dizer assim, uma crise dos direitos humanos, uma crise até de identidade dos direitos humanos, é que nós reduzimos muito essa discussão ao problema da dimensão cultural, da dimensão histórica, da vitória, vamos dizer assim, né, das correntes historicistas, positivistas, sobre as dimensões metafísicas do ser. Por mais que isto seja difícil eu diria assim, de trabalhar cientificamente, o fato é que elas existem. A dimensão, nós todos possuímos, de certa forma, até hoje, não é, uma condição dúplice, vamos dizer assim, de mente e corpo, de corpo e alma. E até hoje, e não é por causa das dificuldades, vamos dizer assim, não é, das dificuldades de